Calorosas saudações, e se Zelensky fosse youtuber, Donald Trump certamente não ia meter like nos vídeos dele. Para contrabalançar a coisa, vocês podem meter nos meus. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores, para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, enfim, as redes sociais que tiverem, estão à vontade, partilhem. E tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que está a acontecer? A guerra na Ucrânia está numa iminência de término e Donald Trump teceu comentários bastante assertivos contra Volodymyr Zelensky, em que disse que Zelensky era um ditador. E pelo que eu vi agora, notícia de última hora também, quer dizer, notícia é um pormenor, não é? Mas ele disse, Donald Trump, mencionou que a Rússia tem a faca e o queijo na mão. Vamos então ver o segmento. Em menos de 24 horas, Donald Trump e Volodymyr Zelensky envolveram-se numa troca de acusações que é preocupante. Depois de algumas dúvidas, mas também algumas esperanças sobre a posição norte-americana, a partir de agora, afinal, o presidente dos Estados Unidos disse há pouco que Zelensky é um ditador sem eleições e que ou age depressa ou ainda fica sem país. E ontem já tinha chegado ao ponto de afirmar que foi a Ucrânia a começar a guerra. Zelensky acusa Trump de se limitar a repetir a desinformação russa. A 24 de fevereiro de 2022, o mundo assistiu à invasão da Ucrânia, decidida por Vladimir Putin. Donald Trump acredita que quem teve a culpa foi o país que foi invadido e que agora se queixa de ficar de fora das negociações de paz. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Vamos por partes. Se eu concordo com a afirmação de Trump que diz que o responsável único da questão atual do conflito ou da situação atual do conflito é a Ucrânia, não concordo com essa visão. Contudo, o facto também é que, segundo a ofensiva russa, a Ucrânia ter tentado intrometer-se na visão militar europeia, tentando entradas na NATO ou na União Europeia, também não ajudou particularmente à festa. E o que é que eu quero dizer com isto? A guerra não começa em 2022. A guerra começa em 2014, nomeadamente com a anexação da Crimeia e, ao mesmo tempo, com a questão dos movimentos separatistas pró-russos em Donetsk e Lugansk, que depois leva a que em 2022 a Rússia venha a reconhecer esses mesmos espaços geográficos como repúblicas populares. Um dos argumentos que o Putin depois dá é que o governo ucraniano à época começou ataques contra russos étnicos após os separatistas pró-russos terem começado a sua manifestação, após o governo prévio a Poroshenko ter caído. Portanto, a situação é particularmente mais complexa do que a propaganda ocidental o faz parecer, também é mais complexo do que a propaganda trumpista a faz parecer e também é mais complexo do que a propaganda russa a faz parecer. Ou seja, se me perguntarem quem é que terá responsabilidades no meio disto tudo? Todos. Todos. Da parte da Rússia, porque no final do dia a Rússia tem uma visão imperial sobre aquilo que deve ser a sua visão global. No sentido em que, não diria que é um restauro da nova União Soviética, mas a expansão imperial da Rússia não é algo novo. Até no pós-União Soviética isso aconteceu. A Rússia invadiu a Chechênia em 2000, a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, a Rússia anexa a Crimeia em 2014 e depois complementa, entre aspas, a invasão na Ucrânia em 2022. Portanto, estamos a falar de 4 zonas geográficas, 4 zonas geográficas diferentes, com diferentes presidentes norte-americanos. Ora, do lado da NATO, não há o cumprimento da promessa de que a NATO não se iria estender para o Oriente, até à Rússia, e isso aconteceu por várias vezes com vários países, violando esses mesmos acordos, e ao mesmo tempo por parte do comportamento de Zelensky, que eu sei que na propaganda ocidental há muito a questão do Zelensky ser um arauto da democracia, mas Zelensky não é um arauto da democracia. Na questão das eleições, eu dou de barato, porque em termos de lei marcial, segundo a Constituição ucraniana, se eu não estou em erro, não pode existir eleições. Eu recordo-me, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial também não existiu eleições no Reino Unido, se eu não estou em erro, portanto não é algo assim tão raro. Agora, houve outras coisas que Zelensky fez, nomeadamente banir 11 partidos políticos, fazer com que o seu principal opositor interno, Zaluzny, fosse recambiado para o Reino Unido enquanto embaixador, porque havia sondagens presidenciais que davam esse mesmo Zaluzny à frente de Volodymyr Zelensky para ser o próximo presidente da Ucrânia.
Portanto, houve vários comportamentos, e nem vou falar do que aconteceu com alguns membros da Igreja Ortodoxa Ucraniana, não é? Porque houve perseguição a pessoas que, alegadamente, não tinham qualquer culpa do conflito direta ou indiretamente e foram perseguidas por razões que se podem considerar religiosas. E isso não é propriamente a questão mais democrática de sempre. A Ucrânia não é um país democrático. A Ucrânia é um regime híbrido, que tem muitos problemas de corrupção. Vocês, se virem notícias antes do início do conflito, havia N artigos e N artigos noticiosos de projetos de investigação de jornalistas que mostravam o nível de corrupção e até de infiltração de grupos extremistas ideológicos à direita dentro da Ucrânia. Portanto, tudo isto é muito mais complexo de a culpa é só do Trump, a culpa é só do Zelensky, a culpa é do Putin. No final do dia, os três lados, se quiserem incluir aqui a União Europeia, não conta, mas a Europa não conta para a totobola, já lá vamos a seguir. Mas isto é tudo muito mais complexo do que só é um lado ou o outro, e as culpas no cartório estarão dentro de todos os lados. A Rússia, obviamente, resumindo para antes de continuarmos, a Rússia, obviamente, pelo fator de ser o país invasor e ter a sua vertente de expansão, que os Estados Unidos também têm, por isso é que fizeram com a NATO no passado, violando os acordos que tinham com a Rússia para não expansão para leste daquilo que era a aliança da própria NATO, e a Ucrânia com alguns comportamentos que teve, nomeadamente por parte de Zelensky, que se consideram, a meu ver, injustificados. Nomeadamente até a chegar a banir órgãos de comunicação social por alegados ligações diretas ou indiretas a grupos de interesse russo ou oligarcas russos, ou seja o que for, e acabou até por fazer, não verifiquem por favor, mas ele fez uma espécie de agregação televisiva nacional para haver uma comunicacional para transmitir as notícias, ou seja, censura de guerra. Porque existem em todos os países. Até os próprios Estados Unidos, que também se dizem o arauto da democracia, o faziam na Primeira Guerra Mundial. Aliás, a gripe espanhola não era bem espanhola. Começou nos Estados Unidos os primeiros casos. Espanha, que foi o primeiro país a noticiar, mas o primeiro país a notificar os casos, a ter casos, foram os Estados Unidos. Só que como estavam em guerra na Primeira Guerra Mundial, não o notificaram. Porque era mau para a imagem do país enquanto estavam em guerra. Portanto, isto é tudo muito mais complexo de que só um lado é bom ou só um lado é mau. Mas enfim, vamos continuar. A acusação caiu que nem um míssil em Kiev, um míssil norte-americano que ajuda as aspirações de Moscou. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Donald Trump está agora em rota de colisão com Volodymyr Zelensky. Diz que está na hora da Ucrânia ter eleições e que o presidente ucraniano não tem o apoio da população. Os números que Donald Trump partilha são falsos e Kiev diz ter provas que foram os russos que os ditaram. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри, вони обговорюються між Америкою і Росією. Se estes números de aprovação são verídicos, eu não sei. Não os encontrei, não quero estar a dizer que são verdadeiros ou que são falsos. Talvez sejam falsos, é possível. Até porque 4% é mesmo muito pouco. Mas se há números que são verdadeiros, eram as sondagens, ou a sondagem que eu vos falava anteriormente para as próximas hipotéticas eleições ucranianas, em que o Zaluzhny estava à frente do Volodymyr Zelensky. E até por uma percentagem, eu já não lembro bem, mas eu até posso meter aqui o gráfico, até vos posso mostrar, mas tinha uma percentagem bem diferencial, era uma vitória, era estilo Gouveia Mel, uma vantagem confortável. E, portanto, a nível de aprovação não sei, mas a nível de sondagens há outros candidatos que certamente Zelensky não quereria que concorressem, por isso é que recambiou o próprio Zaluzhny para ser embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Não lhe convinha, não é? Portanto, efetivamente, não sei se a afirmação que o Trump diz é verdadeira ou não, creio que é falsa, contudo os 4% de aprovação, contudo, há indícios de imensa falta de democracia, principalmente por Zelensky na Ucrânia. Há falta de democracia até antes de Zelensky na Ucrânia. A Ucrânia tem vários déficits democráticos. Discordo apenas na questão das eleições em guerra. Isso, pronto, varia mais complexo, já tinha explicado anteriormente. Mas Zelensky teve vários comportamentos que não ditam propriamente aquilo que é um arauto da democracia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Putin também não.
Atenção, não é? Portanto, nós estamos a falar aqui de dois regimes. A Ucrânia, que estava a tentar fazer uma metamorfose em transformar-se num regime híbrido, numa espécie de autocracia, mas com pontos já de alguma democracia. Estavam a tentar ter essa metamorfose nos últimos 10 anos, mas que agora com isso acabou. E a Rússia, que é um país claramente autocrático. Isso ninguém questiona. Agora, o que me chateia é a análise basilar que muitas das vezes se faz a nível do documentariado mainstream e etc., que, não, a meu ver, pelo menos, na minha opinião, obviamente não representa a realidade. A taxa de aprovação de Volodymyr Zelensky não é de 4%, mas sim de 57%, como mostra um estudo recente feito pelo Instituto Internacional de Sociologia em Kiev. Donald Trump puxa o tapete a Zelensky e aos ucranianos, prometendo muito em breve estar frente a frente com Vladimir Putin. Entretanto, Vladimir Putin diz que os europeus estão numa histeria desnecessária e garante que a Ucrânia vai poder participar nas negociações sobre o fim da guerra. Putin considera sem sentido as acusações europeias sobre a exclusão da Ucrânia das negociações de paz. Истерика неуместна. Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Como é que eu ia dizer isto? O Putin não está errado naquilo que está aqui a dizer, no sentido em que a Europa está histérica. Eu concordo com ele. A Europa está num histerismo absoluto. Mas também digo que discordo talvez com a parte desnecessária. É assim, o histerismo nunca resolve nada, não é? Mas é completamente... É necessário que a Europa se preocupe. Porque a Europa, com esta posição de Trump, querendo a Europa não ter a mesma imagem de política externa que Trump, está num problema. Por uma simples razão. A aliança transatlântica funcionou sempre porque, desde que foi formada em 1949, que Portugal foi um dos países fundadores, funcionou sempre porque a visão da perspectiva da defesa europeia era muito similar, ou praticamente semelhante, à dos Estados Unidos. E os Estados Unidos financiam mais de 50% daquilo que é o orçamento geral da NATO. E, portanto, quem financia é quem manda. Nós agora temos uma discrepância enorme entre aquilo que é a visão de defesa dos países europeus e aquilo que é a visão de defesa dos Estados Unidos. Mais isolacionistas, eu não diria isolacionistas no ponto de vista militar, eu até diria outra coisa. É uma redefinição, é uma estratégia de mercado, não é? Portanto, vou dar um exemplo até aqui. A BlackBerry, lembra-se da marca dos telemóveis, vendia imensos telemóveis. Agora, aquilo deixou de vender telemóveis e focaram-se noutro aspecto de mercado, a nível de segurança, de interface, não sei o que, não é a minha área, mas mudaram o objeto de mercado. Os Estados Unidos estão a fazer exatamente a mesma coisa com a sua política externa. Estão a deixar a questão da Aliança Europeia, porque veem que não há similitude na visão estratégica a nível de política externa, para se focar em outros aspectos. Na questão da Groenlândia, o Médio Oriente e a sua parceria com Israel, o Canal do Panamá, que foram os próprios americanos a construí-lo em 1910, por volta disso. Portanto, há aqui uma redefinição. A única forma da Europa ter uma boa relação com os Estados Unidos é ter uma visão similar à de Trump, muito honestamente. E uma visão similar à de Trump, nós já percebemos que com o Trump a Rússia integra a visão ocidental para combater em termos comerciais a China. E atenção que a Rússia integrar a visão ocidental não é uma coisa nova. A Rússia na Segunda Guerra Mundial foi aliada dos Estados Unidos, claro que mais por necessidade do que propriamente por vontade, mas eu até vou dar outro exemplo que até é melhor. Na Primeira Guerra Mundial havia duas grandes alianças na Europa que geraram depois os conflitos. De um lado tínhamos o Reino Unido, a França, aliados com a Rússia, e do outro a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e a Itália. Portanto, a Rússia ser uma aliada dos países europeus ou de alguns países europeus a nível ocidental não é algo novo. Já aconteceu no passado. E se isso é possível, é possível. Agora é preciso um dinamismo negocial que não tem havido por parte da Europa. A Europa quer negociar como se ainda mandasse no mundo e estivéssemos no século XVI ou XVII, e a verdade é que isso não acontece. A Europa está estagnada há 20, 25 anos. A Europa não tem um projeto comum em termos económicos e depois vem negociar ou querer dizer que quer um projeto comum em termos militares. Não vai resultar. A Europa, a União Europeia, também utilizou muito a guerra da Ucrânia como uma justificação
para agregar para si mais poder e mais evolução a nível federalista europeu. Porque o próximo passo que falta, em termos da União Europeia, é criar uma União Europeia militar. O exército europeu. É o que falta. É dos poucos processos até chegarmos aos Estados Unidos da Europa e isto ser uma federação. E, portanto, a guerra da Ucrânia é uma justificação, politicamente, que os líderes europeus que defendem essa visão federalista europeia vão utilizar constantemente para isso. Aliás, o Macron, vamos ver a seguir, já o veio fazer. Um dia depois da reunião de Riad, Kiev recebeu o enviado dos Estados Unidos à Ucrânia. À chegada, Kit Kellogg repetiu os argumentos do presidente dos Estados Unidos. You know, this war has been going on now for 3 years. And President Trump's right. It's a war that very candidly. I truly believe would not have started if he was still president. It's an egregious war in the sense of the length of time and the casualties there. He understands the human suffering. He understands the damage that you can see. And I think we want to see an end to it. Kellogg estará 3 dias na Ucrânia, ouviu por antecipação o recado de Zelensky. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо. Піти, просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. Є тут посол, нехай походять. Eu não quero estar aqui a fazer futurologia e a ser uma espécie de analista político vertente maia da geopolítica, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu digo que o outcome e o desfecho da guerra vai ser muito provavelmente o mesmo que eu digo há 2 anos, que é muito sucinto, 2, 3 anos aliás, que é o mesmo que aconteceu no pós-Segunda Guerra com as Alemanhas, dividiram-se em 2, uma parte controlada pela parte oriental soviética, a outra pela parte ocidental. A mesma coisa que aconteceu com as Coreias, em que uma parte vai para a vertente ocidental e a outra para a vertente oriental russo-chinesa. Portanto, parece-me que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com esta guerra da Ucrânia, em que provavelmente as futuras hipotéticas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk ficarão ao encargo da Rússia, não é? Que neste momento, pelo menos do ponto de vista da visão ocidental, fazem parte da Ucrânia, e a Crimeia também será anexada pela Rússia, portanto Donetsk, Lugansk e a Crimeia ficam do lado russo, e o restante território ucraniano aí será integrado na vertente ocidental. E aí eu acredito que essa parte da Ucrânia ocidental vai integrar, a meu ver, facilmente a União Europeia, facilmente como quem diz. Creio que a Rússia não se vai impor contra o facto de a Ucrânia integrar a União Europeia. Agora, creio que a Rússia se vai impor, e opor no caso, é o termo correto, contra essa parte da Ucrânia ocidental integrar o bloco da NATO, que são coisas diferentes. E parece-me que com Trump isso certamente não vai acontecer. 24 horas depois da reunião Não vai acontecer a entrada da NATO, na União Europeia parece-me que sim. entre os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia, ainda não são conhecidos os representantes às anunciadas negociações de paz para a Ucrânia. Entretanto, Portugal já participou hoje na segunda reunião organizada pelo presidente francês. Emmanuel Macron quer coordenar uma resposta conjunta da Europa às posições norte-americanas. Emmanuel Macron espera que haja consensos suficientes na Europa para que a União também evolua para o lado militar. No Eliseu, a Guarda de Honra recebeu o presidente em exercício da Roménia. Ilie Bololian lidera um dos países do flanco leste atacado pela guerra híbrida russa. É um dos 20 líderes convidados para a segunda reunião de emergência, incluindo o Canadá, países bálticos, escandinavos, helénicos, Balcãs e Portugal. Luís Montenegro representou o governo na reunião informal por videoconferência. Paris assume a dianteira na coordenação de uma posição comum perante a incoerência americana. Antes de ouvirmos o resto, o Macron é esperto. O Macron aproveita este momento de... Quem manda na União Europeia, em termos económicos, sempre foi a Alemanha, apesar de nos últimos 2 anos estarem em recessão, mas de um ponto de vista geral, sempre foi a Alemanha. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como sabem, a Alemanha teve sempre muita restrição em colocar um pé na dianteira daquilo que era a decisão militar europeia. E isso ficou mais encarregue sempre, embora a Merkel tenha tentado mudar isso um bocadinho em determinado aspecto, mas reparem que, por exemplo, a Alemanha nem sequer tem armas nucleares, e é a principal economia europeia. Tem a França e o Reino Unido. O Macron é esperto, porque aproveita neste momento uma altura de grande debilidade da economia e da política alemã, porque estão numa instabilidade muito grande,
quer agora com a queda do governo de Olaf Scholz e as novas eleições, que é já no dia 23, para tomar a dianteira deste posto e colocar a França como o principal decisor, não motor, mas decisor de política externa europeia. Porque a brincar, ele está lá há muitos anos, não é? Há 7 anos que é presidente francês, 7, 8 anos, e portanto isso, ele tenta dar uma credibilidade a si próprio nesse aspecto. Agora aqui há um problema muito grande, que é: o Macron quer que a Europa fale a uma só voz. Claro que Portugal vai aceitar, independentemente de quem seja o primeiro-ministro, porque nós somos uma cambada de paus mandados e fazemos tudo aquilo que as instituições supranacionais em Bruxelas querem. Este país não tem sentido crítico nenhum. Somos uns paus mandados da Europa porque somos financiados por eles e quem manda quem paga é quem manda, no caso. Mas há vários países da Europa que rejeitam esta visão completamente dicotómica do conflito russo-ucraniano. Eu não digo que tenham a mesma posição que Donald Trump, mas têm algum ceticismo sobre esta questão federalista, da questão de todos termos uma só voz em termos militares. E isso, para mim, é uma das grandes razões pelas quais eu me oponho à questão do exército europeu. Porque a visão de política externa dos húngaros, ou dos polacos que estão ali ao lado, é completamente diferente da visão de um português, ou de um espanhol, ou de um italiano, ou até de alguém, por exemplo, do norte da Europa. Depende. Aí a Finlândia tem uma perspectiva diferente, mas do centro da Europa, que quiserem, porque estamos mais longe, ou a preocupação se calhar tem mais a ver com questões migratórias do norte da África, no caso dos países do sul da Europa. Portanto, os interesses são diferentes. E colocar 27 países que têm posições e interesses geográficos e geopolíticos diferentes a falar em uma só voz nestas 3 matérias, política externa, segurança e defesa, é muito complicado, é impossível. É impossível. Economicamente, tudo bem, a economia é volátil. Agora, o interesse nacional, mais complicado. Muito mais complicado. Muito mais complicado. E a segunda razão, isto aqui já é uma perspectiva mais pessoal, é que para se ter um exército europeu é preciso armar a principal economia da Europa até aos ossos, que é a Alemanha. E das últimas 2 vezes que a Alemanha esteve armada até aos ossos, toda a gente se lembra do que é que aconteceu e, portanto, eu não quero repetir isso. Acho que certamente não é desejável, como devem imaginar. Pas bien la logique américaine. Mais donc, il faut ignorer ces propos parce qu'ils sont incohérents. Il faut continuer à travailler avec les pays de l'Union européenne pour affirmer notre souveraineté, définir notre force. Parce que, je le redis, la faiblesse amène au conflit et la force amène à la résolution et à la paix. Il faut donc faire, dans ces rapports de force avec les États-Unis, preuve de force européenne. A segunda reunião dos europeus depois da primeira segunda-feira com os maiores, o que terá levado a desconforto com o modelo adotado pelo Palácio do Eliseu, que quer prevenir em vez de remediar. voit le réveil des empires. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? Un empire, c'est un pays qui ne connaît plus les frontières. Si nous ne faisons rien, si nous restons aveugles à la menace, la ligne de front se rapprochera de plus en plus de nos frontières et nous serons un jour ou l'autre entraînés vers la guerre. Por isso, a União Militar Europeia é cada vez mais a opção. Isto porque, passado um mês da posse, Donald Trump distancia-se cada vez mais da Europa e aproxima-se de Putin nos primeiros episódios de uma história ainda por escrever. Eu deixo apenas uma questão: se a guerra acabar e forem feitos acordos de paz, em que medida, e se os acordos de paz forem mesmo cumpridos, não é? Eu percebo que haja uma questão de prevenção, é preferível prevenir do que remediar, mas se a guerra acaba, qual é a justificação para se fazer o exército militar europeu? Para intervenções futuras? Isso já existe a NATO no sentido da prevenção, não é? É que parece que é apenas aglomerar poder, porque a NATO já faz essa função de prevenção. Colocar a União Europeia a fazer isso não me faz absolutamente sentido nenhum, parece-me só uma questão de aglomerar de poder por parte dos países europeus, que é uma coisa completamente diferente. Para a prevenção já existe a NATO. Portanto, não percebo qual é que é o interesse supranacional nesse aspecto para fazer isso. Não compreendo mesmo. Portanto, não faz sentido. Ainda para mais se a guerra acabar e se forem feitos acordos de paz, com o controle dos Estados Unidos. Bom, desculpem lá que entrou-me aqui uma coisa para o olho. Mas bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e usem o código Sousa10 na Prozis, que é assim, exatamente. E até à próxima.